E hoje a gente vai falar sobre o nosso indicador pavio isolado. Salve, salve tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai destrinchar o nosso indicador de pavio isolado. Bora pra tela! Antes de qualquer coisa, eu preciso te explicar o conceito do pavio isolado, né? Por que que ele tem esse nome e por que é uma região tão forte para ser operado. Primeiro que para ele ser um pavio isolado, ele não pode ter realizado toque na vela anterior e nem na sua próxima vela. Então, por exemplo, se a gente tivesse essa região aqui é uma região de pavio isolado. Por que que ela é uma região de pavio isolado? A vela anterior do preço não tocou aqui nesse pavio e nem a próxima. Ele deixou literalmente, como o próprio nome já diz, um pavio isolado. E esse pavio isolado é uma zona muito forte. A gente pode ver que o próximo toque que ele veio realizar aqui, ó, ele fez uma retração. Por que disso? Porque aqui, se a gente está analisando o M5, é uma região, ó, que em 15 minutos ele formou e deixou essa região isolada. Então, quando o preço volta a testar essa mesma zona, ele tem uma reação forte no preço. E na alta funciona da mesma forma. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui eu sei que eu tenho um pavio isolado. A vela anterior não tocou e nem a próxima vela também tocou. Ele deixou esse pavio isolado. A próxima vela que veio tocar nessa região aqui, ele sofreu a reação que foi essa retração aqui. Então, se a gente pegasse uma venda aqui, daria boa uma retração. E aqui também, se a gente pegaria uma compra, daria boa na retração. Uma para compra, outra para venda, mas a lógica do preço isolado é a mesma. Entendendo esse conceito, agora eu vou colocar aqui a nossa ferramenta para te mostrar como funciona na prática. Vamos vir aqui na nossa abinha onde aparece todos os nossos indicadores, clicar aqui em pavio isolado, arrastar para dentro do gráfico. Aqui em parâmetros de entrada, a gente tem algumas configurações que a gente pode estar fazendo. É tudo bem simples. O primeiro é o time frame de traçamento. Então, por exemplo, aqui eu estou no M5 e marquei as regiões de pavio isolado do próprio M5, né? Então é como se eu estivesse aqui no time de traçamento atual. Se, por exemplo, eu quiser traçar no superior, eu posso também. Eu vou ter umas regiões de pavio isolado do time superior. Então, se eu estou no M5, ele vai traçar pavio isolado lá do M15. Se eu estiver no M15, ele vai traçar de H1. Se eu estiver em H1, H4 e por aí vai. Eu posso também especificar aqui qual time que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero de M1, de M2, M3, H8, H6, enfim, eu posso estar colocando aqui também da forma que eu preferir. Eu vou deixar aqui, ó, no superior, porque aí acaba pegando menos ruído. Mas, por exemplo, se eu quisesse no atual, ó, vou colocar atual e vou dar um OK, vocês vão ver que todas as regiões aqui de pavio isolado, ó, ele já vai traçar de forma automática. Então, por que que ele traçou aqui? Porque a vela anterior nem a próxima tocou nessa região. Aqui em cima a mesma coisa, aqui também e assim sucessivamente. Uma vez que ele tocar nessas marcações e respeitar ou fizer o rompimento, ele automaticamente já vai apagar essa linha aqui e assim que ele formar mais uma região, ele vai traçar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu consigo ver que ele vai traçar um pavio isolado nessa zona assim que essa vela finalizar. Por quê? Porque nessa anterior ele não tocou e nem na próxima ele veio tocar aqui nesse pavio. Então, assim que essa vela for fechada, ele vai traçar de forma automática essas zonas e aquelas que ele já tocou e respeitou ou rompeu, ele vai eliminando para ficar somente aquelas zonas que a gente pode estar trabalhando. Se eu volto aqui e altero agora para ele traçar do time superior e vou dar um OK, vocês vão ver que ele vai eliminar muitas das linhas. Por que que ele fez isso? Porque agora ele está traçando somente os pavios isolados do time superior. Então, se eu estou analisando M5, ele vai estar mostrando o lado M15. Então, vamos passar para o M15 para ver. Eu não vou mudar direto para o M15, porque senão ele vai pegar o time superior do M15, né? Que daí seria H1. Então, eu vou vir aqui e vou deixar, ó, M15. Beleza, deixei M15, ele vai continuar as marcações do jeito que estava. Vou alterar meu gráfico para M15 e tá lá, ó, a gente consegue ver aqui, ó, traçou nesse pavio, porque o anterior e o próximo não tocou. Aqui também, o anterior e o próximo não tocou nesse pavio e aqui também. Então, quando a gente deixa, por exemplo, nessa opção aqui de fazer o traçamento superior e a gente volta para o M5, ele já vai traçar as regiões do M15, sem que a gente precise ficar indo lá. Então, se eu tô aqui no M5, eu sei que esses pavios isolados aqui são de M15, né, que é o time superior, eu sei que aqui é uma forte região para eu buscar minhas operações de retração. Porque pensa comigo, se para ele formar essas regiões de pavio isolado aqui no M5, ele precisa de 15 minutos, né, 5 minutos dessa vela, 5 minutos da outra e 5 da outra. Lá no M15 ele vai ter uma região que segurou
configurou por 45 minutos, já que ele precisa de 3 velas e cada vela tem 15 minutos. Então são regiões muito fortes para a gente estar trabalhando. Voltando aqui nos inputs, a gente também pode estar alterando a cor. Você pode colocar a cor que você preferir. Aqui no estilo das linhas eu posso alterar também para deixar ela tracejada, pontilhada, do jeito que você preferir. Aqui na espessura das linhas a gente também pode deixar ela um pouco mais fina ou um pouco mais grossa. Lembrando que se a gente colocar uma linha um pouco mais grossa e deixar, por exemplo, aqui em pontilhado, tracejado, ele não vai funcionar, tá? É uma limitação do próprio MetaTrader. Então se a gente colocar a linha um pouquinho mais grossa, já está até escrito aqui que é somente a linha sólida. Se eu deixar, por exemplo, em 1 e colocar tracejada, ele vai alterar aqui e vai deixar as linhas tracejadas. Se eu vir aqui engrossar para ela ficar, por exemplo, com 2, ele vai alterar para a linha sólida, tá? Sabendo disso aqui, então, vamos para a prática agora, ver se a gente encontra algumas oportunidades para pegar a operação nessas regiões de pavio isolado, utilizando essa configuração do time superior. O SDCAD acabou de tocar aqui na nossa região de pavio isolado do time superior. Peguei uma venda aqui para retração, bora aguardar e ver o resultado. E tá lá, tropa, assim como a gente esperou, ele bateu, teve a reação, ó, deixou o pavio, deixou a retração aqui e a gente conseguiu a nossa vitória. E vocês viram que quando ela bate na linha, respeita ou rompe, ele já assumiu aquela marcação, porque ela já foi respeitada. Então ele mantém apenas as outras marcações e se houver uma nova, ele vai estar traçando também de forma automática. Vale a pena ressaltar um ponto, tropa. Aqui eu peguei exclusivamente quando tocou na marcação do pavio isolado, mas para você ter uma assertividade ainda maior, você pode estar utilizando junto com os nossos outros indicadores para ter mais filtros e, consequentemente, operações mais assertivas. Te encontro na próxima aula, um forte abraço.